Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar de mais um dos livros de Percy Jackson. Recapitulando e resumindo, o objetivo desse vídeo é pegar todas as 300 e quantas? 317, eu acho? 316 páginas e separar todas as situações que acontecem ao longo do livro em episódios, pensando em como seria uma temporada de série de A Maldição do Titã. Tanto no Ladrão de Raios quanto no Mar de Monstros, eu separei os livros em 8 episódios. E eu decidi fazer a mesma coisa com A Maldição do Titã. Arrisco dizer que provavelmente nos 2 próximos livros eu mude o número de episódios, a gente vá de 8 para 10, mas na Maldição do Titã ainda fez mais sentido manter os 8 episódios, porque normalmente eu penso assim, com 30, 40, 50 páginas mais ou menos, a gente conseguiria montar um episódio. Eu penso normalmente em 30, 40 páginas para fazer uma divisão mais justa, considerando que tem muito do pensamento do Percy que ele descreve, tem muito das coisas que ele descreve visualmente e que a gente já veria na série, então não precisariam ser descritas. Tem uma ou outra cena que poderia ser cortada, uma ou outra situação que poderia se juntar numa coisa só. E porque eu penso nesses episódios como episódios normais de uma série, de 45 a 50, 55 minutos, se necessário, até 1 hora ou um pouquinho mais, dependendo do tanto de coisa que tenha para adaptar para aquele episódio em questão. Então, como sempre, vamos lá, pega o seu livro da Maldição do Titã. Se você não tem esse livro em casa, eu vou tentar encontrar um PDF e deixar nos comentários para você abrir e ir acompanhando por lá. E lembrando que aqui eu faço um resumão de tudo que pode acontecer, das situações principais, e que se você quiser relembrar com mais calma, é só ir anotando os números das páginas que eu for falando e reler o livro aí na sua casa, tá bem? O primeiro episódio, então, da 3ª temporada de Percy Jackson começaria na primeira página, que é a página 9, que é a página 9 aqui do livro. Observem os meus post-its marcando tudo. E iria até a página 58. O que aconteceria, então, nesse primeiro episódio? Ele começaria com o Percy, com a Annabeth e com a Thalia indo até o encontro do Groover, que está em Westover Hall, o colégio onde estão Nico e Bianca. Eles ainda não sabem direito o que está acontecendo, mas o Groover chama eles para ajudá-lo e eles vão correndo para tentar levar o Nico e a Bianca para o acampamento meio-sangue, já que o Groover acabou de descobrir que eles são meio-sangues. Só que lá tem o Dr. Espinheiro, que ele tá disfarçado como professor, como diretor ali do colégio, mas o Groover já percebeu que ele é um monstro. O Percy então tenta lidar com o Dr. Espinheiro sozinho nesse primeiro episódio, só que ele se vê encurralado com a Bianca e com o Nico, tentando salvá-los. O Percy estabelece contato com o Groover através do elo empático que eles têm, que eles compartilham. A Annabeth, a Thalia e o Groover aparecem para ajudar o Percy, só que não é suficiente. A ajuda maior, então, vem da deusa Ártemis, a deusa da caça, e das suas caçadoras, porque elas aparecem para ajudar. Em toda a confusão que está ali rolando, o Dr. Espinheiro foge e ele foge com a Annabeth nas costas dele. Então as caçadoras e os nossos meios-sangues começam a interagir, a Bianca decide se tornar uma caçadora, a Ártemis anuncia que vai chamar o Apollo para levar as caçadoras, o Percy, o Nico, a Thalia e o Groover de volta para o acampamento. O Apollo aparece para ajudar e a Ártemis decide então seguir a caçada a um certo monstro que pode destruir o Olimpo, que o Dr. Espinheiro fala quando eles estão ali, em combate. O primeiro episódio então acabaria quando o Apollo transforma o seu carro numa van e pergunta para as caçadoras e para os semideuses quem quer dirigir a van dele. Acabaria aí, nesse momento. O segundo episódio, então, começaria ainda na página 58, com o Apollo deixando a Thalia dirigir a van dele no céu, levando eles até o acampamento. Quando eles chegam no acampamento, então, eles contam pro Quirón e pro Dionísio o que aconteceu e contam que a Annabeth sumiu, que eles não têm sinal da Annabeth.
E o Percy sonha com Annabeth sendo enganada pelo Luke para sustentar o peso do céu. Quando ele tem esse sonho, ele ainda não entende o que está acontecendo. Não sei se vocês lembram, mas a gente só de fato descobre o que está acontecendo bem pro final do livro. Ele só sabe que Annabeth foi enganada pelo Luke e está correndo perigo. O Percy, então, tenta visitar o oráculo para descobrir se tem alguma missão para eles, mas o oráculo fica assim, intacto, sem dizer nada, imóvel. De noite, então, tem a caça-bandeiras do acampamento versus as caçadoras, que de acordo com eles é uma tradição que sempre acontece. Nesse momento, durante a caça-bandeiras, a Thalia e o Percy se desentendem. Enquanto eles estão se desentendendo, o oráculo levanta do sótão e vai até a beira do lago, quase, para falar sobre a profecia. Só que a profecia ela é direcionada para Zoe, por isso que o oráculo não tinha falado nada quando o Percy foi visitá-lo, não sei qual é o artigo correto nesse momento. Para mim, então, o segundo episódio acabaria na página 97, exatamente quando o oráculo diz a profecia da Zoe. O terceiro episódio começaria na página 98 e iria até a página 137. Esse episódio começaria com a reunião do Conselho dos Chalés, em que todos eles decidiriam que iriam na missão 3 caçadoras e 2 semideuses. A Zoe então decide que ela obviamente vai e que com ela irão a Phoebe e a Bianca. E os campistas escolhidos são a Thalia e o Groover. O Percy é deixado de fora. E ele fica, obviamente, muito chateado com isso, né? Além disso, o Percy também sonha com a Artemis ocupando o lugar que ele tinha visto a Annabeth tomando no episódio anterior, né? Ou seja, segurando o peso dos céus. O Blackjack, que é o Pégaso do Percy, acorda ele para ajudar a salvar o Ofiotauro, que o Percy naquele momento acha que é uma menina e dá o nome dela de Bessie, né? A gente ainda não sabe direito o que essa criatura vai representar. Usando o boné da invisibilidade da Annabeth, o Percy segue o Nico, encontra a Zoe e a Bianca e descobre que a Phoebe não vai mais poder acompanhar a missão por causa da pegadinha feita pelos irmãos Stoll do chalé de Hermes. O Nico então pede para o Percy ir nessa missão e ajudar a proteger a Bianca. E aí o Percy começa a seguir a van que leva os semideuses para suas missões, voando no Blackjack, voando no Pégaso dele, entre aspas, né? O terceiro episódio ainda, na minha opinião, abrangeria o encontro do Percy com o Dionísio, que inicialmente prende ele, mas que depois deixa ele seguir caminho, deixa ele seguir viagem. E também abrangeria o momento em que o Percy decidiu seguir a pé os seus amigos, né? Ele manda o Blackjack voltar para o acampamento e ele começa a seguir a Thalia, o Groover, a Zoe e a Bianca no National Mall. E o episódio 3 acabaria no momento em que o Percy observa um homem que está ali na frente dele e que parece também estar seguindo os seus amigos. E quando esse homem se vira, ele é o Dr. Espinheiro. O quarto episódio, então, iria da página 137 até a página 166. Nesse quarto episódio, o Percy segue o Dr. Espinheiro, encontra o Luke, encontra o general e todo mundo. Quem é que lembra dessa cena? O general tenta plantar uns dentes ali que primeiro se transformam em gatinhos e depois se transformam em esqueletos. E ele tá prestes a dar uma Sharp da Zoe para os esqueletos sentirem o cheiro e começarem a perseguir, quando o Percy se põe no meio, tentando impedir isso de acontecer, usando o boné da invisibilidade da Annabeth. E quando ele tá fugindo, ele percebe que a manga, um pedacinho da manga da camiseta dele ficou com os esqueletos e que a partir de então ele seria perseguido pelos esqueletos. O Percy então encontra a Thalia, a Zoe, o Groover e a Bianca, conta o que acabou de presenciar. Os 5 acabam lutando com o leão de Nemeia. Eles vencem e por conta disso, por conta dessa batalha, a Zoe aceita o Percy como o 5º membro dessa busca, de acordo com a profecia. Os 5, então, fogem na van deles e a Bianca sugere fugir pelo metrô. Eles encontram um mendigo, que na verdade a gente descobre mais tarde era o Apolo disfarçado, que ajuda eles a pegar um trem em direção a oeste, que era para onde eles precisavam ir.
Enquanto eles estão no trem, que tá ocupado por vários carros super chiques e caros, e tá cada um aproveitando um carro, o Apollo aparece, disfarçado de mendigo ainda, pro Percy e diz que quando eles chegarem até São Francisco, eles precisam procurar o Nereu. E o episódio acaba com o Percy sonhando com a Zoe. Ele sonha que a Zoe tá ajudando um herói, lembrando que todos os sonhos dos semideuses são normalmente baseados em coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. E a Zoe oferece para esse herói uma espada, e essa espada é a espada que hoje pertence ao Percy. O quinto episódio, então, começa na página 167, com os nossos heróis chegando na cidade de Cloudcroft, e eles tentam reconhecer o território, eles tentam parar para fazer um lanchinho, a Bianca e o Percy conversam, e o Groover sente a presença do Pan pela primeira vez. É quando alguns guerreiros esqueletos aparecem, só que eles só conseguem de fato vencer os esqueletos quando aparece o javali de Erimanto, que sem querer destrói todos os esqueletos. Então todos eles decidem de fato utilizar o javali como meio de transporte. Quando o javali chega até o seu limite, o Groover diz, esse aqui é o limite dele. E eles decidem parar e acampar. Eles conversam sobre o Deus Pan e também sobre a Bianca. E é quando eles descobrem que a Bianca e o Nico ficaram presos no Cassino Lotus por décadas, que na verdade eles devem ter nascido nos anos 80, mas que o tempo passa diferente no Cassino Lotus. O Percy e o Groover contam da experiência que eles tiveram. Porém, quando eles estão tendo essa conversa, eles são interrompidos pelo Ares e pela Afrodite. A Afrodite quer conversar com o Percy, em particular, sobre o relacionamento dele com a Annabeth. E ela avisa o Percy para ter muito cuidado enquanto eles estiverem no território do Hefesto. O quinto episódio, para mim, acabaria então com o Percy, a Thalia, o Groover, a Zoe e a Bianca andando pelo ferro velho do Hefesto e tendo que lutar com um gigante de metal, o que resulta na morte da Bianca. Por isso que eu digo que, para mim, o episódio de número 5 acabaria na página 205, com a morte da Bianca. O episódio 6 iria da página 206 até a página 238. O episódio 6 começaria com eles encontrando um caminhão de reboque e a Thalia dirigindo e tirando eles dali. Eles chegam até a barragem de Hoover, só que o Percy percebe que o Ofiotauro, que ele ainda chama de Bessie, está ali, que seguiu eles até ali. E que além do Ofiotauro tem alguns esqueletos ali também. E nas turbinas é onde o Percy conhece a Rachel. Rachel. A Rachel ajuda ele a escapar dos esqueletos. E o Percy corre, encontra os seus amigos, provoca uma guerra de burritos e convence a Thalia a rezar para o pai dela, pedindo ajuda. A Thalia reza e as estátuas dedicadas a Zeus, as estátuas em homenagem a Zeus que estão ali na barragem de Hoover, acordam, seguram eles e saem voando. As estátuas deixam eles em São Francisco e o Percy se veste de mendigo para tentar se enturmar e encontrar o Nereu. E aí o Ofiotauro aparece ali também, na Baía de São Francisco, e o Groover aparentemente consegue entender tudo que ele fala. Então, eles descobrem que ele é o Ofiotauro e a Thalia relembra a história dessa criatura, né? Que dizia que quem matasse o Ofiotauro e oferecesse as suas entranhas ao fogo teria o poder de destruir os deuses. Quando ela fala tudo isso, uma voz masculina diz assim: sim, minha querida, e é um poder que você irá desencadear. E quando a gente se dá conta, quem está ali é o Dr. Espinheiro atrás deles. Para mim, o sexto episódio acabaria aí, com esse gancho, na página 238, que também é a página onde começaria o sétimo episódio. No sétimo episódio, então, o Dr. Espinheiro diz que o Cronos trouxe a Thalia de volta para que ela pudesse matar o Ofiotauro. Eles fogem, eles conseguem fugir daquilo e enviam uma mensagem de Íris ao acampamento. Só quem recebe é o Dionísio, e depois de fazer um pouco de charme ali, ele usa os seus poderes para derrotar o Manticore, o Dr. Espinheiro, e os aliados dele que estão ali por perto também.
O Groover decide então voltar ao acampamento com o Ophiotauro. A Thalia, o Percy e a Zoe decidem pedir ajuda ao pai da Annabeth para conseguir chegar onde eles precisam. E é quando eles conhecem a família da Annabeth e o pai dela empresta para eles o carro dele. De carro, eles conseguem chegar ao Jardim das Hespérides. A Thalia, a Zoe e o Percy enfrentam seus inimigos e o Percy decide assumir o peso do céu para que a Artemis possa lutar. E é isso que ela faz. Ela se comunica com o Percy enquanto ela tá lutando e os dois conseguem prender o Atlas debaixo do céu de novo. A Thalia chuta o Luke montanha abaixo, mesmo a Annabeth tentando convencê-la de não fazer isso. E o exército do Princesa Andrômeda começa a alcançá-los. Então eles entram a bordo da carruagem dela, da deusa, e eles são escoltados pelo pai da Annabeth enquanto eles deixam o exército do Princesa Andrômeda para trás. Então, começamos o 8º e último episódio da 3ª temporada de Percy Jackson no Disney+. Eu adoro falar isso porque me dá muitas esperanças de que isso possa realmente acontecer. O 8º e último episódio, então, começaria na página 281 e iria até o final do livro, até a página 316. O início do episódio, então, seria mais voltado para a morte da Zoe, a gente vê a morte dela acontecendo, e também para a relação da Annabeth com o pai dela. Então, o Percy, a Annabeth e a Thalia vão para o Olimpo com a ajuda dos Pegasus, do Blackjack e de outros Pegasus. A Thalia decide fazer os votos de caçadora, e é quando o Percy acredita que quem vai fazer isso é a Annabeth. Ele fica desesperado, essa cena é ótima. O Percy conversa com o Poseidon e descobre que o Luke não morreu. Conversa com a Athena sobre o futuro dele e também sobre a relação dele com a filha dela, com a Annabeth. Ela diz que não aprova muito. Mas então, o Percy dança com a Annabeth, diz que ficou devendo para ela uma dança da última vez porque eles foram interrompidos. Eles voltam pro acampamento e eles estão tendo uma reunião de conselho quando o Nico aparece e o Percy precisa contar pro Nico que a irmã dele morreu. O Nico fica super triste, super alterado, super bravo e acaba usando alguns de seus poderes. E é quando o Percy descobre que o Nico é filho de Hades. E o episódio vai acabando com a Annabeth decidindo ir para São Francisco passar as férias, na verdade passar o ano letivo, né, com o pai dela e com a madrasta dela e com os irmãos dela. E o Percy também decide tentar passar o ano letivo numa nova escola em Nova York. Porém, quando eles estão tendo essa conversa, o Groover aparece correndo e conta pra eles que sentiu a presença do Pan novamente. E é assim que acaba o livro, e eu acho que é assim que teria que acabar também a 3ª temporada, o último episódio da 3ª temporada de Percy Jackson, a temporada Maldição do Titã. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tô adorando fazer esses vídeos e eu tô adorando ainda mais saber que tem muita gente que tá gostando de assistir esses vídeos também. Me falam o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa divisão ou não, se vocês pensaram alguma coisa diferente. E é isso. Muito obrigada, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.